Acho que vai começar a gravar. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar o tema. Alguma aula de vocês foram invadidos, assim, o Google Meet foi invadido por terceiros que não são da turma? Não, que eu saiba, não, professora. Nunca aconteceu, tá? É porque a Não. professora Viviane perguntou também essa semana isso. Parece que aconteceu em algumas salas, e aí eles estão. Ela até fez esse questionamento, eu perguntei para a turma da manhã, que eu vou só dar aula para a turma da manhã para vocês, só para saber, né? Realmente, eu usei o Google Meet o ano passado, numa turma que eu estava dando aula para o pessoal da administração, não da Ibirapuera, de uma outra universidade, nunca aconteceu. Como eu sei que é meio aberto, assim, quem é mais, né, espertinho aí que não é o meu caso, é capaz de conseguir entrar mesmo. Mas só para saber que eu vou dar esse retorno para ela. Bom, pessoal, vamos lá. E até eu falei isso na aula da manhã, e de manhã eu tive um super problema aqui com a conexão de internet, tá? Acredito que depois eu não tive mais, mas foi a primeira vez também que simplesmente caiu a conexão, eu tive que reiniciar o modem, reiniciei tudo. Aí até conversando com a minha filha, aconteceu isso com ela também, então espero que isso não aconteça na aula de hoje, tá? Só para avisar. Aí os alunos falam assim: professora, foi um hacker que invadiu. Não foi, no meu caso, não foi hacker, não, só para saber. Mas me parece que outras turmas, em outros semestres, teve algum tipo de invasão, né? E talvez eles até pensem, se isso for mais sério, em mudar. Eu ia fazer, inclusive, eu ia dar aula num curso de pós-graduação semana que vem pela outra plataforma, aquela do Meet, né, do Google Meet. Desculpa, do Teams, Microsoft Teams. E acabei de receber um e-mail também que eles não vão fazer a aula pelo Microsoft Teams e vão fazer a aula pelo Zoom. E a gente tem que fazer um treinamento do Zoom. Então, não sei. O Judiciário Trabalhista começou a usar o Cisco Webex, que também funcionava bem, assim, não tive problema. Aí agora eles estão mudando, estão fazendo pelo Zoom. Não sei o que está acontecendo, como eu não sou dessa área de tecnologia, só o que sou usuário, então a gente acaba aprendendo aí essas questões. Pessoal, então eu vou entrar diretamente já apresentando a nossa aula de hoje e explicar que se a gente tiver feriado, a gente vai ter que fazer meio que uma pausazinha neste conteúdo, que é uma pena. Por quê? Se vocês prestarem atenção, nós trabalhamos até agora com as disposições gerais da sucessão, tá? Essas disposições gerais, do artigo 1784 até o 1823, tá? Foram trabalhadas, né? Em aula, inclusive as aulas estão gravadas, quem não teve a oportunidade de assistir, acompanhe e tire dúvida, estou à disposição para isso, né? Então, nós trabalhamos o capítulo 1 de disposições gerais, o capítulo 2, que fala sobre a herança e a administração da herança, o capítulo 4, aceitação e renúncia da herança, isso foi a aula passada, que a gente trabalhou a questão de aceitação, renúncia, quem é excluído da herança, a herança jacente, e aí faltou só um último capítulo, que é o capítulo 7, que fala sobre petição de herança, tá? E para a gente entrar no segundo título do Código Civil, que é a questão da vocação hereditária, para a gente saber quem que está na ordem da hereditariedade, quem que está na ordem da sucessão, quem vem primeiro, tá? Então, a gente vai destrinchar aqui o artigo 1829. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é terminar a parte geral, no que diz a questão de petição de herança, que faltou isso ainda da aula passada, tá? Digamos assim, e já começar essa questão da vocação hereditária e vocação testamentária, tá? O que é vocação hereditária? Não, que a gente fala que é a vocação legítima, tá? A ordem da legítima e a ordem testamentária, né? A diferença disso. O que vai acontecer na aula de hoje? A gente não vai conseguir
dar conta de toda essa questão da sucessão legítima, de todo esse título 2 do Código Civil, no que diz respeito à questão da sucessão, que vai do 1829 ao 1850. Por quê? A gente vai trabalhar o primeiro artigo, 1829, e mesmo assim a gente não vai conseguir terminar na aula de hoje o artigo todo. Por quê? Porque tem uma questão que a gente vai ter que fazer uma rápida... Na verdade, não vai ser nem rápida lembrança, porque eu acho que vocês não tiveram essa matéria ainda em direito de família, porque está fora da ordem, né? Está fora da ordem, nós estamos no começo do ano e do começo do semestre, e conhecendo o plano de ensino de direito de família como eu conheço um pouco, isso se dá posterior à questão de família mesmo, né? Que é a questão dos regimes de casamento, que vão implicar na questão da sucessão. Quando a gente chegar lá, eu vou novamente explicar isso, dar essa introdução para ficar mais claro. O que nós vamos fazer agora? Falar sobre essa questão de petição de herança. Então, eu já tinha isso em mente, né, que eu tinha que preparar a aula de vocês. Eu normalmente falo assim, vou preparar antes, mas não consigo, confesso que eu não consigo, que é uma correria danada durante a semana. Aí é sempre na quinta-feira que eu me organizo aí, em algum momento do dia, ou até da noite mesmo, para preparar mais ou menos o que nós vamos trabalhar na sexta-feira na aula. E ontem, antes, inclusive, de eu trabalhar, de eu pensar, assim, já estava pensando, que horas que eu vou conseguir preparar a aula do pessoal, tal, eu fui a velha prática de olhar os e-mails, de olhar as atividades, enfim. Aí me veio um e-mail com a seguinte notícia, olha só, eu vou partilhar a tela de vocês. Na verdade, eu vou tirar essa parte da ementa, a gente vai falar da ementa depois, eu vou falar da notícia, tá? Eu trouxe aqui a notícia, eu vou ler para vocês, mas assim, nesses sites jurídicos, eu não me lembro se foi Migalha, se foi Conjura, alguma coisa, entre um e-mail e outro, aparece esses e-mails que a gente se cadastra, e veio essa notícia lá. Eu não lembro o título da notícia, mas eu comecei a ler porque dizia a respeito do direito da sucessão. Tinha, de certa forma, essa questão da ementa, tá? Estava lá, recurso especial, direito civil, sucessão, e tá em vermelho aqui, que é petição de herança. Eu falo, puta, é o tema que eu tenho que trabalhar na aula do pessoal. Deixa eu ver essa decisão, tá? Então, a notícia, eu vou ler a notícia e vou justificar por que me chamou a atenção, para a gente entrar no assunto de petição de herança, que eu acho que ficar mais interessante fazer dessa forma, tá? Então, tá assim, eu não lembro, eu devia ter colocado aqui, porque eu não lembro mesmo, o tema da notícia, mas tá escrito assim, olha, o prazo para propor ação anulatória de doação inoficiosa feita por um pai aos filhos só começa a correr para aquele que teve a condição de herdeiro reconhecida após a morte do doador, a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Então, aí eu comecei a ler, me interessou, porque então o que eu entendi? Eu entendi que um pai doou alguma coisa para os filhos em vida, esse pai morreu, desse óbito do pai, depois do óbito do pai, é que veio a se descobrir, né? Houve uma ação de investigação de paternidade, do qual, acredito eu, né? Estou lendo a notícia, acredito eu que foi reconhecida a paternidade. O que essa pessoa que teve a paternidade pós-mortem, né? Pós-morte reconhecida? Foi questionar a doação feita lá na frente, né, lá atrás, vamos dizer assim, lá atrás, dos filhos, porque foi falar o quê? É uma doação, é uma ação anulatória da doação. Por quê? Porque eu também sou filha, eu também deveria receber essa doação, né, mas na época eu não tinha esse reconhecimento da paternidade. Enfim, continuando a notícia, tem lá, o exame de DNA confirmou paternidade quando o pai já havia morrido. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial ajuizado pelos 3 filhos que receberam do pai a doação de uma fazenda
e agora são alvo da ação anulatória por parte da irmã, cuja existência foi reconhecida somente após a morte. Então, inconformados, eles recorreram da decisão, que muito possivelmente veio do tribunal de segunda instância, a gente vai ver aqui mais para frente que é de Minas Gerais, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recorreram para o STJ, por quê? Muito possivelmente ela teve uma decisão favorável no tribunal e encontraram uma maneira processual de chegar a isso, né, a ser questionado no STJ, tá? Bom, eu estou partilhando a tela, gente, vocês estão vendo ou não? Não, ainda não. Não, ainda não. Gente, devia ter me avisado, eu estou lendo aqui, desculpa, perdão, tá? Agora estou, né? Agora sim. Ah, beleza. Então, é a notícia, tá? Vocês são muito bonzinhos, vocês não falam que a professora não está fazendo as coisas. É porque a gente olha a tela e não está sabendo, eu não consigo olhar para vocês. Às vezes eu uso outro computador, mas dessa vez eu não usei, não. Então, vamos lá. No caso, a doação do imóvel ocorreu em dezembro de 1987. O pai morreu em julho de 2002. Foi só depois disso que se reconheceu judicialmente a paternidade da filha. Então, o pai doou a fazenda para os 3 filhos em 87. O pai morreu em 2002. A filha pediu uma investigação de paternidade que foi transitada em julgado em 2010, pós-morte, né? O que ela fez? Além da investigação de paternidade, ela pediu para reduzir a doação, fazer nulidade da partilha que foi feita. Cumulada, olha aqui, o que me chamou a atenção, eu lendo a notícia, cumulada aqui, ó, a competição da herança, tá? Aí vem aqui, então eu falei assim, olha, que legal, é o tema que eu vou ter que tratar na aula, deixa eu levar isso, né, por isso que eu estou abrindo a aula, vamos dizer assim, com essa jurisprudência que eu peguei ontem, né, por notícia, não foi pesquisando. A jurisprudência brasileira é controversa, mas se inclina a reconhecer que o prazo prescricional para contestar a transferência patrimonial realizada sem observância da legítima dos herdeiros é de 20 anos, a partir do ato jurídico impugnado. Então, a notícia vai me mostrar que, né, mas peraí, como ela teve qual que é o prazo prescricional para entrar com essa nulidade, né, da partilha? Está falando aqui que a jurisprudência é controversa, mas que normalmente é de 20 anos, a partir desse ato que foi impugnado. Só que no caso dela, é complicado porque ela foi reconhecida a paternidade, ela só soube da paternidade em 2010, tá? E a doação aconteceu lá em 87. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu, no entanto, que o prazo começou apenas a partir do reconhecimento da paternidade da recorrida. Então, para ela, o prazo que o tribunal decidiu se dá a partir do prazo para ela entrar com essa ação, tanto de petição de herança quanto de declaração de nulidade da partilha, quanto da doação, né, que aconteceu lá no passado, é a partir dela ter descoberto a sua paternidade e ter ela reconhecida, transitada em julgado. Entendeu que, antes de exigir o vínculo de filiação, não poderia existir ação a prescrever. Claro, se ela nem sabe, né, nem reconhece civilmente, vamos dizer assim, esse vínculo, essa filiação, como é que ela vai entrar com uma ação e como que essa ação vai prescrever, né? E foi o entendimento que o STJ também entendeu. Então, não conformados com isso, os irmãos, né, entraram com esse recurso especial. Aí tem aqui, olha, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que não basta a violação a direito subjetivo, é necessário que o seu titular tenha conhecimento dessa violação, e a partir de então, surge para ele a pretensão de reclamá-lo.
a legitimidade do herdeiro prejudicado, seja para reclamar direitos hereditários pelo falecimento do seu pai, seja para postular a anulação da doação realizada por este em vida apenas aos filhos havidos do casamento, somente foi adquirida quando efetivamente reconhecida sua parentalidade, disse. Então, essa foi a notícia que eu trouxe para vocês aqui, para a gente iniciar, na verdade, o nosso tema, que é petição de herança, tá? O que eu fiz? Aí, eu comecei pelas telas no final, então a gente vai voltar para a ementa, para a gente ler a ementa. Eu vou combinar com vocês que eu baixei inteiro o teor, a decisão, o voto, né? O voto dos relatores lá do STJ. Não lembro mais o número da Câmara, mas enfim, da turma. Eu vou... Depois, a hora que eu colocar a aula gravada, porque eu sempre tenho que colocar a aula gravada, eu coloco para vocês também, junto com as telas que já estão lá, depois vocês confirmem, porque eu acho que eu tirei lá do olhinho lá para vocês verem. Eu coloco o acórdão, tá? Inteiro, ou melhor, o julgado inteiro, porque esse é de STJ, para vocês terem conhecimento, porque é importante, né? E se a gente realmente não tiver aula semana que vem, eu não vou pedir trabalho sobre ele, nada disso, é que são 50 páginas, é bem extenso. Mas é interessante vocês tentarem se habituar, assim, se familiarizar com a leitura desses acordos, né? Eu trago aqui à medida que eu posso, ou ementa, entendimento, mas nada eu coloco lá, tá? Fiquem tranquilos que eu tenho que entrar na aula para poder colocar a gravação, então eu já coloco ali o material. Eu pensei que eu conseguisse colocar no chat, mas eu descobri que o nosso Google Meet eu não consegui, assim, não descobri como faz. No Zoom eu consigo pôr no chat, mas aqui eu acho que não dá. Bom, vamos lá. Vamos ler a ementa, porque assim, lendo a ementa, eu já vou falar tópicos da nossa matéria, que é petição de herança, tá? Do artigo 1824 ao artigo 1828 do Código Civil. Qual que é a ementa que depois veio em seguida da notícia? Recurso especial, direito civil, sucessão. Então, também já me chamou a atenção, porque é a nossa matéria. Ação de nulidade de doação inoficiosa e partilha de bem. Essa ação de nulidade de doação não me chamou a atenção, mas a partilha de bem sim, porque a gente está trabalhando sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, cumulada com petição de herança. Peraí, já é uma boa forma de eu trabalhar com os alunos, né, mostrando uma jurisprudência sobre o tema que a gente vai trabalhar hoje em aula. Filiação reconhecida e declarada após a morte do autor da herança. Prazo prescricional, termo inicial, teoria da actio nata em seu viés subjetivo, data de trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Então, o que a gente vai entender? Vamos ler os tópicos aqui da ementa. É uma controvérsia acerca da definição do termo inicial do prazo para ajuizamento da ação de redução inoficiosa por herdeiro necessário, cuja filiação foi reconhecida apenas após a morte do decujus. Então, eu vou chamar a atenção aqui, gente, no seguinte, esse termo aqui, ó, herdeiro necessário, é um tema que a gente vai ver hoje na nossa aula. É um nome que diz respeito aqui, ó, que está previsto a regulamentação dos herdeiros necessários no Código Civil, do 1845 ao 1850. Basicamente, o que é herdeiro necessário? Aqueles que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Que o Código Civil trouxe essa inovação, que o cônjuge pode ser, em algumas situações, dependendo do regime de casamento, ser considerado herdeiro. Tá? Então, já tem um termo aqui nessa ementa, nessa jurisprudência, que a gente vai usar, que faz parte da nossa disciplina. Depois, item 2. Nas hipóteses de reconhecimento pós-mortem da paternidade, então, o que é isso? O pai já tinha morrido, foi reconhecido depois que ele morreu,
O prazo para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar sua parte da herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença proferida da ação de investigação de paternidade, quando resta confirmada sua condição de herdeiro, precedente específico dessa terceira turma, do STJ. Então, o que ela questionou, né? Quer dizer que, assim, eu descubro que eu tinha, que meu pai era tal pessoa. Aí eu tenho que entrar só que essa pessoa já morreu, eu tenho que entrar com a ação de investigação de paternidade, aguardar o trânsito em julgado dessa sentença para eu comprovar que eu sou herdeira. E tentar retroagir a questão da partilha. Por isso que existe essa petição de herança, que é a possibilidade, aí eu já vou entrar na matéria, tá, gente? Estou lendo um julgado e já explicando a matéria, que é a possibilidade, na verdade, do herdeiro demandar o reconhecimento do seu direito sucessório, tá? Onde está, professora, onde você leu isso? Eu li no início do artigo 1824 do Código Civil, então a gente vai chegar lá. Até porque essa emenda, ela acho que tem 8 itens. Estamos no segundo, vamos para o terceiro. Está aqui. Aplicação excepcional da teoria da actionata em seu viés subjetivo. O que é isso? Segundo o qual, antes do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional. Então, é o que está falando lá na ementa, né, maior. Como que eu vou considerar o prazo prescricional se a pessoa nem sabe que tem direito a essa prescrição? Porque, primeiro, ela precisa saber que o seu direito foi violado, né? Então, primeiro, ela precisa o quê? Do reconhecimento desse direito de ser a filha, tá? Depois que você começa a pensar na prescrição. Item 4. Plena aplicabilidade dessa orientação às pretensões de anulação de doação inoficiosa proposta por herdeiro necessário, cuja filiação ainda não era reconhecida ao tempo da liberalidade. Que é o caso. Então, falando assim, então, essa orientação pode ser aplicada nesse caso, sim, tá? Depois, isso quer dizer que, se pode ser aplicado neste caso, a ação de petição de herança foi tempestiva. Então, tá aqui, item 5. Tempestividade do ajuizamento da ação de petição de herança, em 26/8/2010. Ou seja, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricionário vintenário que o artigo 177 do Código Civil de 1916 previa, ordinariamente aplicado a essa pretensão, contado da data da abertura da sucessão, em 22/7/2002, ou do artigo 205 do Código Civil de 2002, na forma do seu artigo 2028, tá? Esse artigo 2028 do Código Civil, quem tiver interesse de olhar, olha lá, dá uma lida, que é a questão de como que você computa os prazos que são regidos na vigência que aconteceram, dos atos que aconteceram sobre a égide da vigência do Código Civil de 16, tá? E foi transcorrido uma boa parte sobre uma lei que foi revogada, que é o Código de 16, em relação a 2002, tá? Ah, tudo bem, a ação de petição de herança foi de 2010, tudo bem, mas foi questionando uma situação que se deu lá na década de 80, que se deu lá quando foi aberta a sucessão, na verdade, questionando a doação, que se deu em 80 e poucos, e a sucessão que foi aberta em 2002, tá? Então, é só essa explicação. Além dessa explicação, o que a gente entende aqui? A gente começa a entender que existe uma possibilidade de você, mesmo que você descobre depois da morte do seu pai, que você também é herdeiro, você entrar com uma petição de herança no processo de partilha, na questão sucessória, tá?
Por isso que a gente está abordando o assunto. Item 6. Direito da autora de ver conferido o valor das doações recebidas pelos seus irmãos, que permanece rígido, ainda que se considere prescrita a pretensão de anulação da doação impugnada, uma vez que a colação constitui dever legal imposto ao descendente donatário, que se protrai para o momento da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1786, tá? Que, inclusive, nós já vimos esse artigo, o 1786 do Código, que fala sobre como que se dá a sucessão, se dá por lei, por disposição de última vontade, enfim, não tem matéria que é relacionada, tá? O recurso foi desprovido, enfim, eu só me atentei a isso justamente para que a gente possa ter uma situação concreta para discutir, para entender o que é essa petição de herança, né? E quais são as características dela, como que ela cabe, tá? Então, nesse sentido, eu acho que fica mais fácil, por isso que eu já passei para a tela de petição de herança, porque assim, eu estava pensando no que eu ia preparar. Aí eu vi a notícia, eu falei assim, não, na notícia que é uma ementa, um acordo, uma decisão, né, de STJ recente. Aí eu falei assim, não, é uma forma interessante para a gente começar a tratar o assunto, tá? Então, nosso assunto agora é essa questão aqui da petição de herança, tá? Bom, que vai ser mais rápido, inclusive, porque eu já fiquei, né, o início da aula toda para falar do acordo. O que eu preciso falar para vocês aqui de petição de herança? Primeiro, eu já falei, mas repito, está previsto do artigo 1824 ao artigo 1828 do Código Civil, tá? O que é essa ação? Né? Então, por meio de uma ação de petição de herança, o herdeiro pode demandar o reconhecimento de seu status sucessório, exatamente o que aconteceu com a filha reconhecida lá após morte, tá? Do acórdão em questão que nós trouxemos aqui, visando a obter a restituição de toda a herança ou de parte dela, contra quem a possui, indevidamente a possua. Os outros não eram filhos? Não, é claro que eles eram filhos, eles eram herdeiros legítimos, tá? Assim como ela, que teve essa garantia também. Por isso que o próximo tema que a gente vai entrar é a questão da ordem da vocação hereditária, tá? Então, faz sentido a petição de herança estar nessa parte do código e logo em seguida já explicar para a gente qual que é essa ordem de vocação hereditária, tá? Bom, o que o artigo 1824 fala? Tá aqui, né, na tela, mas eu vou pegar o artigo e vou ler. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Basicamente, o que é isso? É reivindicar o seu direito, né? O seu direito à herança, que é um direito, inclusive, indisponível, um direito fundamental, que a gente viu previsto no artigo 5º, tá? Então, conceitualmente, a petição de herança é a forma, né? É o meio pelo qual alguém demanda o reconhecimento da sua qualidade de herdeiro, bem como pleiteia, então, a restituição da herança. Então, total ou parcialmente, tá? Essa petição de herança, ela tem, então, basicamente duas finalidades. O que a gente precisa entender? Primeiro, a finalidade declaratória, né, que é o quê? O reconhecimento da qualidade do herdeiro demandante, né, que seja um pedido declaratório, entendo, né, que declare-se que ele é o herdeiro, o reconhecimento da qualidade do herdeiro, e, consequentemente, lhe dá o direito, né, como consequência, um direito potestativo, né, um pedido, né, um pedido do quê? Que seja restituído a sua parte na herança, né, que ele tem direito à restituição daqueles bens que a ele lhe competia também. Por quê? Justamente por fazer parte
da linha sucessória, tá? Da tal da vocação hereditária, que é o próximo artigo, né? Que nós vamos ver, tá? Que mais que a gente teria que trabalhar aqui? Peraí, que eu ouvi um barulhinho, tem o Silvio quer entrar. O que mais que a gente vai ver aqui? Nós temos que ver aqui ainda a questão do prazo, tá? Nós vimos lá no acórdão a questão do prazo de 20 anos. Aqui tem o entendimento de 10 anos, o prazo do artigo 205 do Código Civil, para formular a pretensão de restituição de bens, tá? A contar da abertura da sucessão, né? Se os pretensos herdeiros forem nascituros, que é o caso, né? Não é o caso do acórdão, mas assim, ela não era nascitura, ela já tinha nascido, mas ela só teve ciência da paternidade muito depois, né? Mas aí, como que a gente faz, por exemplo, se esse herdeiro não nasceu ainda, né? Aí eu vou complicar mais um pouquinho, se esse herdeiro não nasceu ainda, ou qual que é o prazo prescricional? 10 anos? Então, ele tem que ter 10 anos? Ele é uma expectativa ainda, ele é um nascituro, né? Ou ele é menor de idade, ou ele tem 10 anos, o prazo prescricional é 10 anos, ou seja, já foi aberta a sucessão, né? Então, vamos supor que o homem morreu e deixou a mulher grávida, e aí, né? O que a gente tem que entender? Nós temos que analisar esse prazo, a gente tem que entender o seguinte, pegar as nossas regras, né, de Código Civil, ou seja, basicamente, o absolutamente incapaz não corre prescrição, não é isso? Então, eu tenho que entender que esse herdeiro, né, que é o herdeiro necessário, ele quer esse reconhecimento de herdeiro, para fazer a petição de herança, eu tenho que entender que, pelo menos, ele tem que ser relativamente capaz, né? E ser assistido, né? Então, se entende que ele tem que ter 16 anos, porque antes disso não pode correr prescrição, tá? Que é, inclusive, isso aqui que eu estou colocando na tela, inclusive, o entendimento do próprio professor, do Pablo Stolze, né? Que eu acabo lendo bastante o livro dele, enfim, as regras dele para a gente trabalhar aqui, tá? E aí, quem que tem legitimidade para ingressar com essa petição de herança? Todo mundo que tem, né, o potencial herdeiro. Aquele que é um herdeiro dentro da linha da sucessão prevista no 1829, que a gente vai chegar aqui nesse tema daqui a pouquinho, tá? Então, assim, mas eu vou incluir aqueles filhos que não foram reconhecidos, é o caso do acórdão, que a gente viu, né? Herdeiro testamentário que foi excluído da sucessão, sim. Parente que foi excluído da sucessão, desde que ele esteja, né, que ele possa ser beneficiado nessa linha sucessória, tá? Tem legitimidade para essa petição de herança. O que acontece com aquele que é possuidor de herança, né? Isso está no 1826. O possuidor de herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhes a responsabilidade segundo a sua posse, tá? Observado o disposto do 1214 a 1222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má fé e à mora. Então, peraí, se é uma petição de herança, significa que vai ser uma petição de herança lá no processo de inventário de partilha, né? Porque assim, vai ter um terceiro querendo se tornar herdeiro também. Existe dessa herança, lembra que a herança é um todo e que vai ter sido feito o processo de partilha para ser individualizada, mas ela é uma massa, é uma universalidade, tá?
E aí, existe alguém, é claro, que é o responsável, que é o possuidor da herança, que é responsável por administrar esses bens. A partir da citação do possuidor dos bens da petição de herança, ele tem responsabilidade com isso, né? Para poder ou reservar ou restituir esse que entrou com a petição de herança. Tá? Isso está no Código, é o 1826. O 1827 e 1828 dispõe o seguinte: o herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiro, sem prejuízo de responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Então, essas alienações, elas são eficazes, isso está no parágrafo único, pelo herdeiro, né, aparente, vamos dizer assim, porque esse herdeiro, ele pode demandar esses bens, esse herdeiro aparente que está entrando com essa petição de herança, ele pode, inclusive, tomar pé, vamos dizer assim, tá? Mesmo que esses bens estejam em poder de terceiro, e a gente tem que respeitar a questão daquele que adquiriu, né, de boa fé, a título oneroso, enfim, tem que ser discutido, né, quem vai restituir, vamos dizer assim, esse terceiro de boa fé, ou se o terceiro de boa fé vai ficar, e é uma questão processual, né, se esse terceiro de boa fé que adquiriu a título oneroso esse bem, que seria, vamos dizer assim, né, de herança do herdeiro aparente, como que isso vai ser feito, tá? Na verdade, aquele que possui a herança, né, e vai ter que se responsabilizar perante isso, tá? 1828, o herdeiro aparente que de boa fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado este o direito de proceder contra quem o recebeu, tá? Então, essa questão, né, se você tem a boa fé, ela acaba sendo preservada, ele não é obrigado a justificar ou a prestar contas para o verdadeiro sucessor. Esse herdeiro aparente é aquele que está em posse desses bens, administrando essa herança, mas não é, de repente, o único herdeiro, porque tem outros que estão querendo se habilitar, digamos assim, justamente através dessa petição de herança, tá? Vamos lá. Ok, até aqui, então vejam bem, vamos fazer só uma retrospectiva para eu continuar falando e ver se vocês têm alguma dúvida e querem perguntar alguma coisa. Até agora, então, eu usei uma própria emenda, uma própria notícia que eu vi ontem em um dos sites jurídicos, relacionado ao nosso tema de petição da herança, tá? Que basicamente nos mostra que é possível, né, se encontrar herdeiros, digamos assim, mesmo depois de uma sucessão aberta, de um processo de sucessão, de um processo de inventário aberto, porque a sucessão se dá no nosso direito através realmente de um procedimento de inventário, né? Embora tenha também uma abertura de testamento, que é a sucessão testamentária, né? Que é um outro título do Código que a gente vai trabalhar também, acredito eu que depois dos feriados aí a gente, né, então a gente vai entrar agora, na verdade, num título específico, então encerrada com o tema petição de herança, a gente de fato encerra o primeiro título do Código Civil no que tange a questão de direito da sucessão. Então, a gente trabalhou todos os artigos do Código Civil que dizem respeito à sucessão em geral, que é o título primeiro. Agora, a gente entra, a partir do artigo 1829, no título 2, que é quando vai falar da sucessão legítima. Só para vocês terem uma ideia, o título 3 vai falar da sucessão testamentária, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa pausa agora. Se alguém tiver dúvida, se manifeste, senão eu já vou continuar. Por isso que a gente vai falar agora sobre essa questão de sucessão legítima. Já um novo título, né, do Código Civil, no que tange a questão da sucessão. Então, o título é isso assim, da sucessão legítima, tá? Então, a hora que a gente inicia esse tema,
a gente tem que ter alguns conceitos básicos, que são importantes para a gente ter isso muito claro. Que está nessa tela aqui de número 12. Veja bem, em linhas gerais, o estudo das regras da sucessão legítima obedece à seguinte metodologia. Primeiro, então, eu tenho que respeitar essa ordem, tá? Que ordem é essa? Sucessão dos descendentes, feita pelos descendentes. Então, quem sucede? Os descendentes, os filhos. Né? Quem sucede a herança, né, do decujus, havendo evento morte, lembra? Os filhos, descendentes. Em outra linha, os ascendentes. Na ausência de filhos, vem o quê? Na ausência de descendentes, vem os ascendentes. Quem são os ascendentes? Pai e mãe, tá? Depois, quem também tem essa previsão aqui? O cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se vocês tiverem curiosidade de ver o artigo 1829, ele está exatamente nessa escala, tá? Descendentes, ascendentes, inciso 3º, cônjuge sobrevivente, inciso 4º, aos colaterais, tá? Então, tá lá, aqui tá na tela, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente, que são equiparados, claro, colaterais e, por fim, ente público. Lembra que a gente viu na aula passada a questão da herança jacente e da herança que se torna vacante, né? No caso de 5 anos depois de ela se tornada vacante, ela vai ser incorporada ao patrimônio do ente público, tá? Bom, nesse sentido, então, feita essa análise aqui muito ampla e muito geral do artigo 1829, praticamente, a gente vai encontrar também esse termo, né, de herdeiros necessários, tá? Aonde que eu encontro isso? O capítulo 1º fala sobre a vocação hereditária do Código e o capítulo 2º vai falar sobre os herdeiros necessários, tá? Quem que são herdeiros necessários? O nome próprio já fala, né? São os herdeiros legitimários ou reservatários. Por quê? Porque são os herdeiros onde não tem como, né? A menos que você deserte, a menos, né, eles estão na linha sucessória, tá? Então, são aqueles que têm direito à tal da legítima. O que é a legítima? É o espólio, vamos dizer assim, a massa patrimonial deixada pelo decujus, tá? E existem também os facultativos, né, que estão previstos também no Código. No nosso sistema atual, no nosso Código Civil, o artigo 1845, ele deixa isso muito claro. Eu vou ler o artigo é muito simples. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pronto, tá? A questão do cônjuge, essa condição de ele ser reconhecido como herdeiro necessário, se deu aqui atualmente no nosso sistema, tá? No sistema de 2000, do Código de 2002. Bom, vamos fazer alguns comentários sobre isso, para a gente entrar especificamente no artigo 1829, e que é onde vai dar um pouquinho mais de confusão na gente, isso é normal, mas aí eu vou fazer alguns preâmbulos aqui, para a gente tentar não confundir isso, tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, não tem nada a ver, não tem, mas tem, né, a ver com o nosso assunto. Hoje, por exemplo, a minha sócia ficou 1 hora em reunião falando com uma cliente para conseguir entender essa questão, né, da gente não confundir direito de família, que é regime de casamento, com direito sucessório, né, e isso se confunde demais. Então, eu vou tentar, por isso que eu quis separar o assunto, né, porque eu quero falar só disso hoje, e semana que vem, se a gente tiver aula, perfeito, se não tiver, quando a gente tiver aula,
continuar aqui os outros herdeiros, o cônjuge sobrevivente, os colaterais, porque hoje a gente vai conseguir falar só até os ascendentes, tá? Justamente por causa dessa questão desse cônjuge que concorre com os descendentes que está no inciso 1º do 1829. Tá? Então, a gente chega lá. Vou voltar aqui só para ver essas telas aqui sobre comentários sobre essa questão da vocação hereditária. Olha só, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. A sucessão no direito brasileiro obedece ao sistema da divisão necessária, pelo qual a vontade do autor da herança não pode afastar certos herdeiros, que são quem? Herdeiros necessários. É a lógica do código, é a lógica da nossa lei. Tá? Entre os quais deve ser partilhada, no mínimo, metade da herança, em cotas ideais. Artigo 1789, 1845 e 1846 do Código. Então, herdeiro necessário, assim, é o parente com direito a uma parcela mínima de 50% do acervo, da qual não pode ser privado por disposições de última vontade, representando a sua existência uma limitação à liberdade de testar. Lembra que a gente já viu? 50% do patrimônio você pode ser objeto de testamento. Só que os outros 50% ele é reservado à legítima. Quem é essa legítima? Quem responde por essa legítima? Os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Aqueles que estão na linha da ordem da vocação hereditária, previstas no artigo 1829, tá? Então, essa classe é composta pelo cônjuge, descendente e ascendente do decujus, sem limitação de grau quanto aos dois últimos, né? Limitação do quê? Descendente e ascendente, então é filho, neto, bisneto, pai, avô, bisavô, tá? São os sucessores que não podem ser excluídos da herança por vontade do testador. O testador não tem como não contemplar o filho e os herdeiros necessários, né? O filho, o neto, o bisneto, o pai, o avô, o bisavô, tá? São sucessores que não podem ser excluídos da herança por vontade do testador, salvo em casos específicos de deserdação, que são específicos, nós vimos na aula passada, aqueles que podem ser deserdados, previstos em lei. Se não for este o caso, o herdeiro necessário terá resguardada a sua parcela, por isso que se chama legítima, tá? Caso o autor da herança decida fazer um testamento, restringindo-se dessa forma a extensão da parte disponível para a transmissão apenas metade do patrimônio do decujus, tá? O próximo. Vamos chegar, agora a gente vai chegar na questão de fato, o que muito provavelmente vai fazer a gente ter que resgatar aqui, pelo que eu entendi, na verdade, vocês ainda não tiveram essa matéria em direito de família, o que é normal, tá? Então, a gente vai fazer um breve resgate disso, nem resgate, né? Uma breve explanação simples, mas eu não sou a professora de direito de família, porque vocês vão estudar isso a fundo ainda em família, tá? O que o artigo 1829 fala? Sobre a ordem da legítima. Então, ele deixa muito claro, a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso primeiro, nós vamos trabalhar o inciso primeiro. Quem que é o primeiro? Descendente. Só que tem uma vírgula nesse artigo, eu ia falar dessa porcaria de artigo, desculpa, com todo respeito, né? Só que tem uma vírgula nesse artigo que fala aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, peraí, a primeira dúvida que a gente fala, não, quer dizer então que o cônjuge, ele também é herdeiro? Ele pode ser herdeiro. O que vai depender do regime de casamento que ele tem, do que ele tinha com o morto, tá?
Então, aí, por isso que a gente vai ter que ver aí essa questão dos regimes de casamento. Então, não significa, gente, eu não estou falando que cônjuge, né, que marido e mulher são herdeiros um do outro. Dependendo do regime de casamento, sim, tá? Vai haver uma possibilidade dele ser considerado na linha de sucessão, equiparado na mesma linha de sucessão do descendente. Outra coisa que eu preciso explicar. Primeiro, depende muito, muito, muito do regime de casamento. Segundo, eu não posso confundir herança, eu não posso confundir sucessão com regime de casamento. Eu só falo em sucessão se há o evento morte. Lembra a primeira aula da gente? Só posso falar de sucessão se houve o evento morte. Se não houve o evento morte, eu não posso falar de sucessão. Então, não tem como você blindar o seu patrimônio para não deixar, na verdade, o seu marido ser seu herdeiro, né? Ou colocar todos os seus bens em nome do seu filho para você não dividir nada com seu marido. É melhor você mexer no seu regime de casamento, tá? Então, a gente só fala de sucessão no evento morte. Outra coisa, eu quero deixar para o meu filho porque é uma garantia. Você não deixa para o filho, né? Na verdade, você só deixa para o filho se você morrer. Enquanto você é vivo, você é o titular do direito dos seus bens, né? Então, assim, que você pode, inclusive, dispor dele, né? Dependendo do seu regime de casamento, inclusive. Né? Então, a herança, ela é uma mera expectativa, tá? Isso é muito importante aí de ser ficar claro para a gente trabalhar essas questões aqui do artigo 1º do 1829, tá? Então, coloca lá. Quem é o primeiro da linha sucessória? Os descendentes. Mais facilmente entendido por nós, filhos, né? Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, se esse morto, vamos dizer assim, casado fosse, né, dependendo do regime de casamento, o cônjuge, né, a viúva ou o viúvo, digamos assim, vai poder concorrer aí com o filho. Quem perguntou, eu ouvi um barulhinho ou estou viajando? Eu levantei a mão, professora. Vamos lá, é o Dan, né? Fale. Eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro muito bem. Quando a cônjuge sobrevivente que vai concorrer na herança, ela é chamada de meeira, né? Ela na verdade, ela não vai concorrer, a meeira não concorre na herança, mas tudo bem. Você quer saber o quê? Como é que ela é chamada? Como que ela é chamada no processo, por exemplo? Não, então, vamos entender o seguinte. Isso ficou muito claro para mim, inclusive num inventário que eu estava fazendo, na hora que eu estava recolhendo e fazendo a declaração de TCMD para recolher os tributos, o tributo, né? De transmissão causa-mortes. Cônjuge não é herdeiro. Cônjuge é meeiro. Então, a menos que exista o regime de casamento excepcional, que é o que fala o artigo, o inciso 1º do 1829, tá? Então, no processo de inventário, digamos assim, né, nesse processo de inventário, por exemplo, eu lembro que eram muitos imóveis, e, na verdade, que a gente estava fazendo o inventário da morta, mas era na verdade, um inventário dos imóveis, né, do marido dessa morta, mas, assim, quem era o viúvo é ele, né, sendo que ela que morreu. Então, na verdade, a gente estava fazendo, como eles eram casados no regime de comunhão parcial, tudo que foi adquirido durante a constância do casamento, que eram muitos imóveis, metade era dela, metade era dele. Então, a gente estava fazendo o inventário da parte dela, né? Então, assim, quem tinha que pagar o tributo era o filho. Claro, quem pagou foi o pai, óbvio, né? Mas, assim, quem era o sucessor em ordem, né? O sucessor, o descendente direto era o filho.
né? Ele concorria, o filho concorria com o pai, o vivo, né, que era o viúvo. No caso deles, não concorria, porque o regime de casamento era do quê? De união, ou melhor, desculpa, de comunhão parcial. Então, é exatamente o que o inciso 1º do 1829 fala assim, olha, na sucessão, no evento morte, tá? Quem que é o primeiro da linha sucessória? Os descendentes. Ele concorre com o cônjuge? Concorre com o cônjuge sobrevivente em que situação? Se o cônjuge sobrevivente fosse casado no regime de comunhão universal, ou no da separação obrigatória, ou no regime de comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens em particulares, tá? Então, assim, é salvo se, né? Então, ele só concorre se não forem esses regimes, é a ressalva que o artigo fala, tá? Então, assim, ele só concorre... Oi? O que significa esse bens particulares? Ixi, desculpa, eu não ouvi direito. O microfone tá ruim. Diga, por favor, repita. Não? Quer escrever no chat? Pode falar? Estão me ouvindo? Pode. Opa, estamos. Agora tá bom. Obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Nessa parte, comunhão parcial, se o autor da herança não deixou bens particulares. O que seria esse bens particulares? Então, calma, vamos chegar lá. Os bens particulares, porque às vezes tem alguns bens que são individualizados, né? Mas a gente vai ter uma telinha só para explicar isso, tá bom? Ah, tá, valeu. Vamos só deixar isso claro em relação aos regimes de casamento. Então, é o seguinte, ó, por conta desse eu acho que esse artigo, a gente tem mais, né, o jurídico, né, veja bem, então, assim, olha, se a gente lê, a gente vai falar que os descendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente, tá? Só que tem essa ressalva. Então, isso aqui é super importante da gente ler. Eu vou até grifar porque eu acho mais fácil, assim, se eu tivesse na lousa, não ia ser mais fácil. Mas olha, tem essa ressalva. Então, aí eu fiz um quadrinho aqui, não é quadrinho, tá escrito, mas para a gente lembrar. Então, é o seguinte, olha. Nos termos desse dispositivo legal, havendo cônjuge sobrevivente. Quem que é o cônjuge sobrevivente? O viúvo ou a viúva, tá? Ele não tem condição, que é a ressalva, ele não tem direito de concorrer com o descendente se o regime de bens adotados no casamento do cônjuge sobrevivente, viúvo ou viúva com o morto, foi de comunhão universal, separação obrigatória ou comunhão parcial, tá? Por quê? Nesses regimes de casamento, aí respondendo a pergunta do Dan, nesses regimes de casamento, os bens, o cônjuge, o viúvo e a viúva e o morto, eles são meeiros um do outro, tá? No de comunhão universal, tudo que foi adquirido antes e durante o casamento, na separação obrigatória, tudo é separado antes e durante o casamento, e da comunhão parcial, os bens, somente os bens que se comunicam, são aqueles bens adquiridos na constância do casamento, tá? O que foi adquirido antes não se comunica, né? Aí, assim, se o autor não deixou bens particulares, porque esse regime de comunhão parcial, pode ser que eu, por exemplo, sou casada no regime de comunhão parcial, mas eu posso ter, tudo bem, um notebook, que é um bem particular, certo? É um bem particular e esse bem não vai se comunicar na sucessão, né? Então, assim, é meio esquisito, assim, né, o viúvo querer falar assim, não, eu faço questão de ter esse notebook, enfim, né, claro que isso aqui o notebook é algo, né, bem, vamos pensar, na verdade, no imóvel que eu comprei, e que está especificamente no, mas é super questionável isso, tá, a gente vai ver até a questão de FGTS hoje,
é direito, né? Direito de tem direito de meação. A gente vai ver, mas a gente vai ver uma tela específica sobre essa questão de bens particulares, tá? Bom, então a regrinha é: o cônjuge não concorre com o descendente nesses regimes de casamento. Por outro lado, então significa o quê? Ó, aqui, ó. Por outro lado, haverá sim o direito de concorrer com o descendente, então de estar na mesma linha de sucessão, se o regime de bens adotado, se o regime de bens adotado foi de participação final dos aquestos, separação convencional ou comunhão parcial, se o autor deixou bens particulares. Vamos entender isso? Vamos entender, basicamente, fazendo uma revisãozinha sobre esses regimes de casamento. Embora não seja a nossa matéria, tá? Mas é importante eu entender por que tem direito, né? Na verdade, assim, a grande pergunta que fica, e eu acho que isso fica para vocês, por que o Código falou assim, que quem é casado no regime de comunhão universal, quem é casado no regime de separação obrigatória, ou quem é casado no regime de comunhão parcial, não tem direito de concorrer com o descendente, e porque são os meeiros, tá? E por que, se você é casado no regime de participação final dos aquestos, ou de separação convencional, ou num caso muito específico de comunhão parcial, onde você tem bens particulares, você pode concorrer com o descendente. É esquisito, depende do regime de casamento? Depende do regime de casamento. É que hoje, né, hoje em dia, você só tem esses regimes de casamento diferenciados se você realmente faz essa escolha, né? Porque o regime de casamento usual é o regime de comunhão parcial de bens. Isso sempre foi assim? Não. Meus pais, por exemplo, foram casados da década de 70 e era o regime que se adotava. Né, na década, se a gente for fazer um estudo aí histórico dessa questão, até os nomes de família, era obrigatório a mulher usar o nome do marido, enfim, essas coisas, o direito de família evoluiu muito, a legislação evoluiu demais, sobretudo no pós-Constituição de 88, tá? Mas é interessante a gente perceber, então, assim, a regra básica hoje é que, se casado no regime de comunhão parcial de bens, o viúvo ou a viúva, ele é meeiro, ele não é herdeiro. Né? Isso ficou muito claro para mim, na prática, quando eu fui preencher essa declaração de TCMD. Então, assim, quem ia pagar o imposto de transmissão causa-mortes não era o viúvo de forma alguma. Ele não podia constar naquela declaração. Né? Quem tinha que constar na declaração era tão somente o descendente do morto, da decujus, né? Por quê? Mas ele vai ficar sem receber nada? Não, ao contrário, ele já tem a metade do bem. Não foi ele que morreu, né? Quem morreu então, assim, quem dá direito à sucessão é aquele que morre, e quem recebe é aquele que é o descendente. Em situações excepcionais, o cônjuge vai concorrer com esse descendente, tá? Então, o regime habitual é esse daqui, de comunhão parcial de bens. Nesse regime de comunhão parcial, se comunicam os bens que sobrevierem ao casal. Então, primeiro o casal se casou e aí adquiriu bens na constância do casamento, tá? Aí tem as questões das exceções, isso aí vocês vão trabalhar especificamente em direito de família, isso aqui é só para ficar claro na questão sucessória. E o regime de comunhão universal? Era o regime que prevaleceu por muitos anos, né? Sobretudo na vigência do Código Civil anterior. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, e suas dívidas passivas, né, com algumas exceções. Então, na verdade, o de comunhão universal uma vez que se dá o casamento, aqueles bens que o marido tem antes do casamento e que a mulher tem antes do casamento, inclusive
as suas futuras heranças, né, ou as suas heranças, se já houver falecimento de seus pais, eles vão se comunicar, tá? Então, vai haver aí, vai ser metade de um e metade do outro, caso, né, venham a falecer ou a se separar. Tem que ser feita a partilha dos bens, tá? E esse regime aqui, ó, de participação final dos aquestos, esse regime, se eu não me engano, ele veio com o Código Civil de 2002, tá? Isso aí eu vou deixar bastante para a professora de Direito de Família explicar para vocês, porque é um regime que até hoje eu entendo pouco dele, porque, na verdade, eu nunca vi na prática. Na verdade, eu só tive uma vez um rapaz, um amigo, um grande amigo, assim, que me explicou, até porque trabalhava com isso direto, fazia grandes divórcios e casamentos de pessoas com muito dinheiro, com muito patrimônio, de pessoas, na verdade, que tinham vida em comum, né, que se casavam com vida em comum e tinham o objetivo de acabar adquirindo alguns patrimônios em conjunto, porém outros patrimônios não. Né, pessoas que investem em ações, em mercado de ação, em fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim, que não querem dividir tudo, né? Então, eles escolhem esse regime, o nome já fala participação final nos aquestos, que, em caso de separação, eles só vão partilhar, digamos assim, é meio que uma conta corrente, né? Passiva e ativa. Eles só vão partilhar os bens que eles adquiriram em conjunto para o uso deles, para o usufruto deles, entendeu? Então, eles mesmos que decidem quais bens que farão parte dessa partilha, digamos assim, em caso de separação, tá? Então, se comunicam somente os bens, né, do patrimônio que foi adquirido em conjunto. Ah, é igual à comunhão parcial? Não, não é igual à comunhão parcial, porque, na verdade, significa que eles têm outros bens, eles têm outros negócios, digamos assim, do qual eles não partilham, tá? Que é diferente do regime de comunhão parcial, onde tudo que foi construído pelo casal é do casal, né? É meação, tá? Qual que é o outro regime? De separação convencional, tá? O que é isso? Se foi estipulado esse regime de separação de bens, esses bens vão permanecer sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, cada um fica com o seu bem, né? E que pode, não precisa nem de autorização para vender, para alienar, enfim, tá? Para gravar de ônus algum tipo de, né, de direito creditório, tá? Esse bem, tá? E aí existe também esse regime de separação legal obrigatória. A convencional, né, é aquela que separa o bem de cada um, fica estipulado previamente. O de separação legal obrigatória, ela é obrigatória nos casos estipulados específicos em lei, no Código, no artigo 1641, tá? Então, pessoas que contraírem casamento inobservando as causas suspensivas de celebração de casamento, as pessoas maiores de 70 anos, é obrigatório esse regime, né, de separação legal obrigatória, que é o regime convencional, mas para o maior de 70 anos, ele é imposto por lei, não pode ser escolhido por eles, né? E aqueles que dependem, né, dos que dependerem para casar do suprimento judicial, ou seja, de uma autorização, enfim, né, judicial, tá? Gente, por que a gente está falando de regimes de casamento? Justamente porque, em algumas situações, dependendo do regime de casamento, o cônjuge, ele é colocado na mesma linha de sucessão do descendente, né? E aí, isso foi muito polêmico na vigência do Código, e foi necessário, inclusive, um posicionamento da própria jornada de direito civil, tá? Então, o artigo 270 da terceira jornada de direito civil menciona, inclusive, esse entendimento do 1829.
inciso 1º. Então, ele menciona o seguinte, que ele só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor de herança quando casados no regime de separação convencional de bens ou se casados no regime da comunhão parcial ou participação final dos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens tão somente, devendo os bens que são comuns, né, os bens que são comuns fazem parte da meação, né, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes, garantindo a meação do viúvo, digamos assim, ele só pode ser partilhado por descendente, tá? Olha só, tá pequenininho aqui, mas é só para a gente entender o seguinte, que esse é um posicionamento que foi consolidado também no STJ, né? Essa seção uniformiza entendimento sobre sucessão em regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente casado sobre o regime de comunhão parcial de bens concorre com os descendentes na sucessão do falecido apenas quanto aos bens particulares que este houver deixado, se existirem. Esse é o entendimento da segunda sessão do Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso que discutiu a interpretação da parte final do inciso 1 do artigo 1829, que foi a decisão confirmada nesse enunciado 270 da Jornada de Direito Civil, tá? Então, veja bem, o enunciado 270, ele só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime de separação convencional de bens, ou se casados no regime da comunhão parcial ou parcial final, né, participação final dos aquestos, o falecido que possui bens particulares, hipótese em que a concorrência de bens se restringe a tais bens, devendo esses bens que são comuns serem partilhados exclusivamente entre os descendentes. Bom, vem a pergunta, eu nem vou terminar de ler aqui o acordo, vem a pergunta seguinte, que é a pergunta, deixa eu voltar aqui, do Gustavo. Perguntou o seguinte, mas professor, o que são esses bens particulares? Veja bem, gente, não é pacífico, tá? Acaba sendo discutido caso a caso. Então, olha só, o que significa a expressão bens particulares? Para efeito de concorrência do cônjuge sobrevivente que fora casado no regime de comunhão parcial de bens. Porque é isso que pega a gente, né? Essa exceção, esse salvo que o artigo 1829 coloca, e que fala de um regime de comunhão parcial, que é o que a gente mais conhece, mas fala da questão salvo, né, se houver bens particulares. Esse é o entendimento que o professor Pablo Stolze coloca, tá? Reputam-se particulares os bens integrantes do patrimônio exclusivo de cada cônjuge, tais como os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros de instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios soldos, montépios e outras rendas semelhantes, e ainda todos os bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao casamento. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo muito simples, que a gente vai entender. Eu me casei com o meu marido sobre o regime de comunhão parcial de bens. Ok. Durante o nosso casamento, o meu
os pais do meu marido falecem, ele recebe a parte dele da herança, ok, na constância do casamento. O meu marido vem a falecer, eu sou meia dele. Tudo que a gente adquiriu durante o casamento é metade minha, a outra metade é da minha filha, vai fazer parte da massa patrimonial da herança. Em relação ao que o meu marido recebeu de herança da parte da família dele, eu concorro com a minha filha para receber ou não? O que vocês entendem? Acredito que não. Ou sim, sei lá. Então, mas você não acha que esses bens que ele adquiriu durante a constância do casamento, mas que ele não adquiriu com o meu esforço, ele adquiriu por herança dos pais, se ele vier a falecer, eu concorro junto com a minha filha na linha sucessória. Olha só, vamos lá, lê de novo. Bens particulares, bens integrantes do patrimônio exclusivo de cada cônjuge. Aquilo que cada cônjuge tem antes de casar, ou aqueles que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão. Então, é um bem particular. O que o artigo 1829, inciso 1º, fala? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. 1. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido na regra da comunhão universal ou separação obrigatória, ou se no regime da comunhão parcial do autor não houver deixado bens particulares, o que significa que, se deixou bens particulares, ele não faz parte da ressalva. Então, significa que ele entra. Vamos voltar aqui para essa regrinha, peraí. Olha só. Nos termos desse dispositivo legal, havendo cônjuge sobrevivente, no meu exemplo, eu sou a viúva, este não tem direito de concorrer com o descendente se o regime de casamento, comunhão universal, separação obrigatória ou comunhão parcial. Tudo bem? Se o autor da herança não deixou bens particulares, agora o autor da herança, no caso, o morto, o morto que gerou a herança, que é o meu marido, recebeu bens particulares. Aí aqui, haverá sim direito de concorrer com o descendente, comunhão parcial, se o autor da herança deixou bens particulares. Ficou claro? Ficou Ajudou? sim. Ajudou. Tá. Então, lembra dessa a mesma coisa seria, tipo, algum processo, processo trabalhista. Se ele vem a morrer, quando já está na fase de execução, é a mesma coisa. Perfeito. Gostei da sua analogia. A ideia é essa, tá? É deixar isso claro para vocês. Guarda esse entendimento aqui de bens particulares, que foi justamente a sua pergunta, tá? E aí, gente, para finalizar, tem essa questão do inciso 2º. Veja bem, esse artigo, a gente não vai acabar na aula de hoje, não. Por quê? Porque a gente tem 4 incisos, né? A linha sucessória, a vocação hereditária, ela é feita pelos descendentes, que é o inciso 1º, e tem uma situação excepcional, a concorrência do cônjuge, que é o que a gente acabou de ver, que é isso, eu estou frisando muito, porque isso é muito importante para a gente não ter um ciricutico na cabeça, entendeu? Para a gente não confundir direito sucessório com direito de família. Aí vem o inciso 2, que fala sobre os ascendentes, que é o que eu vou mencionar aqui agora, tá? O inciso 3, que é o cônjuge sobrevivente, e o inciso 4, que são os colaterais, a gente vai dar continuidade na próxima aula, porque senão fica muito assunto, né, e a gente eu entendo, né, que a gente precisa fixar muito essa questão
da concorrência do cônjuge com o ascendente. Qual é a situação? Entender bem esse salvo aqui do artigo do inciso 1 do 1829, tá? Bom, o que o 1829 no inciso 2 ele fala, né? Ele fala o seguinte, olha, partindo da premissa de que a gente não tem descendente, que é o primeiro da linha sucessória, né? Então, assim, eu morri, eu não tive filhos, né? Então é o seguinte, se eu não tive filhos, que é o primeiro da linha sucessória, para quem vai a herança do que eu tenho, né? Primeiramente, eu tenho que ver quem que está no próximo nível da escala da classe sucessória. Quem que é o próximo da classe sucessória? Ascendente. Independentemente do grau de parentesco que você mantinha com esse parente na linha reta, né? Respeitada a regra de que o parente mais próximo, o pai, por exemplo, exclui o mais remoto, que é o avô, né? Então, assim, se a minha filha vem a morrer, ela não tem filho. Então, vai para o quê? Qual que é a linha sucessória? Vai para o avô? Não, vai para o pai ou a mãe, tá? Essa que está sendo falado. Que o 1836, que está mais à frente do 1829, a gente ainda está na discussão do 1829, fala que na falta de descendentes, então assim, não havendo descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, tá? Então, isso está aqui. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas, né? Que é isso, né? O grau mais próximo da minha filha é o de pai e mãe, não é o de avô. Agora, vamos supor que eu já tivesse falecido, o meu marido já tivesse falecido. Qual que é o grau mais próximo do filho? Da minha filha, é o do avô, né? Esse parágrafo primeiro do 1836 deixa isso muito claro, né? Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem nenhuma distinção. Pessoal, aqui eu entendo que a gente concluiu a nossa missão do dia, tá? Que é trabalhar essa questão, principalmente da ordem de vocação hereditária em relação à concorrência do cônjuge com o ascendente. E aí, como deu um tempinho, eu já entrei aqui na questão do ascendente. Vai ficar faltando para a gente o cônjuge sobrevivente, que é o inciso 3 do 1829, e os colaterais, que é o inciso 4 do 1829, e claro, né, eu vou finalizar essa questão da sucessão legítima na próxima aula, depois a gente já começa a questão da sucessão testamentária. O que eu fiz? Eu coloquei lá no sistema, para vocês responderem, 3 testes, tá? Aqui eu já dei a resposta, né, porque eu estou colocando aqui na tela, ó, que eu já assinalei que a resposta certa é a A. Eu queria muito que vocês respondessem isso lá no sistema e fizessem assim, aqui, ó, a resposta já está, tá? O primeiro teste é uma prova de promotor de justiça, lá de Pernambuco. Vai contar uma situação. Roberto e Renata são casados sob o regime de universal de bens e falecem em acidente aéreo. Nem que se pudesse estabelecer quem morreu primeiro e não deixaram testamento, sem que se pudesse estabelecer. Então, assim, não deixaram testamento, morreram juntos, tá? E tinham um regime de comunhão universal. Não tinham descendentes nem ascendentes, então não tinha pai e mãe vivo, nem filhos. Mas o Roberto tinha um tio paterno, José, e um sobrinho, o João, filho de uma irmã pré-morta, ou seja, já tinha morrido, né? A Renata, ela deixou o quê? O Joaquim, 2 sobrinhos, Joaquim que era o irmão, então um irmão e 2 sobrinhos, só que esses 2 sobrinhos não eram filhos do Joaquim, eles eram filhos de outro irmão, também já morto. Nesse caso, a herança do Roberto e da Renata vão para quem? Tá? Então, qual que é o primeiro na linha de sucessão
A gente acabou de ver isso. Qual que é o primeiro na linha de sucessão do Roberto? O mais próximo exclui o menos próximo. Então, assim, o sobrinho era filho de quem? Da irmã, tá? Então, primeiro vai o quê? Né? Vai para o João. Então, o Roberto, a herança do Roberto vai integralmente para o João. E a herança da Renata, aí vamos pensar, como é que é? A Renata tinha um irmão, 2 sobrinhos, de outro irmão para morto. Então, assim, 50%, quem que é, né, na linha de sucessão? Quem que é o parente próximo? O irmão. 50% vai para o irmão, que é o Joaquim. E os sobrinhos são 2 sobrinhos, filhos do outro irmão. Então, os 50% iria para o outro irmão, só que o irmão é morto. Então, acontece o quê? Os 50% do irmão morto para os 2 filhos. Se fossem 3 filhos, era 1/3 para cada um. No caso, é só Romeu e Beatriz, 25% para Romeu, 25% para Beatriz, tá? Resposta dada, hein, gente? Depois vocês entram lá no sistema, que eu coloquei essas questões lá para vocês fazerem de tarefa, porque eu tenho que colocar prazo, mas eu quero já que vocês respondam, já ficam livres. Aproveita esses minutinhos que faltam aí para a gente encerrar a aula, tá bom? Professora. Oi. Sobre essa questão, se de repente um dos cônjuges, se morresse um com diferença de 1 minuto depois do outro, já mudaria tudo. Mudaria tudo, né? Mudaria tudo, perfeito. A tal da comoriência, né? Por questão de pouco tempo, mudaria tudo. Até porque teria que não ter descendente. Se bem que não mudaria porque eram casados num regime de comunhão universal, né? Mas aí... Mas mudaria, sim. Mudaria, porque aí a herança ia porque morreu depois e seriam herdeiros o último. Perfeito, isso mesmo. Ainda bem que o exercício deixou bem claro, né? Aí, depois vocês leem as alternativas, tá? Essa segunda aqui, eu acho ela bem chatinha, para ser muito sincera com vocês. É de procurador municipal lá de São José do Rio Preto. Por que ela é chatinha? Porque ela é invertida, né? Então, ela fala assim, olha, o cônjuge sobrevivente casado no regime da, né? Aí tem separação obrigatória de bens e participação final dos aquestos concorre com o descendente. Separação convencional de bens e na participação final dos aquestos concorre com o descendente, né? Se eu for pegar o texto do 1829, fala aqui, olha, os descendentes em concorrência com o cônjuge, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou de separação obrigatória, ou no regime de comunhão parcial, o autor não houver deixado bens. Então, o que está mencionando aqui, no inciso 1º do 1829, é a ressalva. Se eu voltar aqui, para essa tela, eu respondo a questão, por isso que eu gostei dessa tela aqui, particularmente, tá? O cônjuge sobrevivente, viúva ou viúvo, não terá direito de concorrer com o descendente se o regime for comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial, se não deixou bens. Agora, ele concorrerá com o descendente, participação final dos aquestos, separação convencional, né? Que é exatamente a pergunta, tá? Então, por isso que eu já estou dando aqui a resposta, separação convencional de bens e participação final dos aquestos, né? Concorre com os descendentes, ok? Então, a resposta certa é a B. E, por fim, essa daqui eu não coloquei, qual que é a certa? Essa aqui a gente pode fazer. Vamos lá. Exame de ordem, foco de vocês. Em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários, lavrou um testamento público, deixando todos os seus bens para sua prima Roberta.
Ah, professora, a gente não viu o testamento ainda. Realmente, nós não vimos, tá? Entretanto, a gente vai ver aqui no código o artigo específico para ler, mas pelos princípios que a gente já trabalhou com uma aula inteira falando de princípio, a gente consegue responder aqui. Então, veja bem, em 2010, a Juliana deixou um testamento para a prima Roberta. Só que, em 2016, a Juliana fez uma inseminação artificial, heteróloga. Nem sei o que é isso, sinceramente, porque eu não entendo nada dessas coisas. Mas, depois eu procuro. Se alguém souber, me explique, por favor. Mas foi uma inseminação artificial. E 9 meses depois, nasceu Carolina. Em razão de complicação de parto, Juliana faleceu poucas horas após. E aí? Quem que vai ter direito à herança? Carolina. Ela filha. Perfeito. E esse testamento aí que a Juliana fez para a Roberta, o que acontece? Ele é nulo, né? Perfeito. É manifestação de última vontade dela? Sim. Não, não é? Não é? O testamento não é manifestação de última vontade dela. Como a Carolina... Na verdade, a manifestação de última vontade dela era ter a Carolina, né? Mas não pode. Aí é Carolina. Perfeito. Aí vamos lá. Alternativa correta é essa mesmo. Oh, meu Deus, não consigo. Aqui. Vou até salvar, para depois guardar a tela. Pessoal, o que eu peço para vocês? Já que a gente já fez o exercício, vai lá rapidinho na tarefa, coloca lá a resposta. Já que eu tenho que fazer isso, colocar atividade e tenho que colocar prazo para vocês fazerem, a ideia é que vocês façam na própria aula, tá? Deixa eu só checar aqui, gente, a presença de vocês. Ô, Alex, parabéns, já recebi até o e-mail aqui que você já respondeu. De nada. Deixa eu só checar aqui a presença do pessoal que eu tenho que lançar também. Não precisa nem colocar no chat, tá? A presença que eu tenho aqui anotado, ó, quem tá aqui. O Vitor também já respondeu, ó, que bonitinho. Eu tô no da Andréia, o Dan já anotei. Edith, Edivaldo, Michele, ok. Edmilson, já tinha anotado. Gustavo. Pessoal, vocês têm dúvida? Vocês querem conversar alguma coisa? A gente vai ter que aguardar as notícias aí essa semana. Vocês serão comunicados pela coordenação, se vão reverter essa questão ou não. Eu, particularmente, vocês podem não acreditar, mas eu preferia que conseguisse reverter, até porque eu não queria postergar as coisas, né? Já que tem que trabalhar, né? Eu preferia dar aula. Até porque a gente acumula tudo depois, não tem muito jeito. Consegui anotar a presença de todo mundo. Agradeço. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tudo certo, professora. Não, professora, tranquilo. Então, depois eu vou colocar... eu coloco lá, na hora que eu colocar a aula gravada, eu coloco o acórdão do que eu comecei a aula também, tá? Já anotei a presença, agradeço muito. Acho que o Alex ia falar alguma coisa, não? Não, tudo bem, eu falei, tá tudo ok. Então tá bom. Então, gente, olha, se cuidem, por favor, um ótimo final de semana, que, na verdade, que Deus abençoe o nosso país, né, que a gente passa por uma turbulência aí, mas que a gente vai entender isso daqui a um tempo, mas que dê tudo certo, tá? Obrigado, igualmente. Obrigada a vocês.
Boa noite a todos. Boa noite. Tenha um ótimo final de Boa semana. noite, professora. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vou interromper a gravação.